Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 13. Você ama a Deus? Todos nós amamos a Deus. E temos aprendido a depender dEle todos os dias e todos os momentos da nossa vida. E o nosso amor por Deus tem sido um amor estabelecido, determinado e firme. A palavra do Senhor diz em Oséias, capítulo 13, versículo 5, o Senhor falando sobre a situação de Israel, Ele disse assim em Oséias 13, 5, eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Salmos 31. Deuteronômio 8, eu te fiz passar fome, eu te fiz passar necessidade para ver aquilo que havia no seu coração. Oséias 13, 5, eu te conheci no deserto, na terra muito seca. A questão é que alguns de nós, não sei qual é a porcentagem, nós poderíamos dizer 100% e uma porcentagem diferenciada, buscamos alguns tipos de performances e alguns tipos de reações interpretativas. Às vezes você conhece uma pessoa, num lugar ele é de um jeito, no outro lugar ele é de outro, no outro lugar ele é de outro, e dentro do coração, muito diferente. Aí você fica perguntando, o que faz com que algumas pessoas desenvolvam algumas performances, algumas identidades, às vezes são paralelas, mas são identidades que são distintas. Isso não é bom para ninguém. O que impede as pessoas de serem autênticas? O que impede as pessoas de encararem as coisas da maneira que elas são? Você percebeu quando uma pessoa passa por um tipo de angústia e um tipo de decepção e de situação? Você percebe a maneira e a dinâmica que ela tem de lidar com isso? As pessoas, elas divergem em dinâmicas e maneiras de lidar com situações difíceis. Mas quando você olha e percebe, poucas, e eu digo quase rara, são as atitudes de encarar as coisas de verdade como elas são. Quando Deus diz assim, eu te conheci no deserto, na terra seca, o que Ele estava dizendo? Ele estava dizendo que Israel só manifestava a sua identidade, a sua essência, quando ele estava passando momentos difíceis de sua vida. São nos momentos difíceis, tanto da minha quanto da sua vida, que nós vamos expor quem nós somos. Por quê? Porque nas outras vezes nós criamos caracteres. Essa performance agrada a esse, essa maneira agrada a esse, essa maneira agrada aquele. Dificilmente você vai encontrar alguém que é verdadeiramente autêntico. E as pessoas que muitas vezes batem no peito dizendo, eu sou autêntico, e na frente da pessoa diz uma coisa e por trás diz outra. Mas que autenticidade é essa, você pergunta? Então você percebe que existe muita, e é uma imensidão de variável, de técnicas, para que as pessoas possam esconder-se atrás desse impacto visual e pessoal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo que nós hoje vivemos uma avalanche de pessoas que não são o que mostram. Elas não são o que mostram. Por que isso? Por que tem acontecido isso? Porque Satanás tem trabalhado de um modo ardiloso, de um modo muito eficaz, para que as pessoas não encarem as coisas da maneira que elas são. As verdades, elas são duras, mas elas ainda continuam sendo as verdades. A verdade nunca vai ser mole, nunca vai ser fácil, nem para mim, nem para você. A verdade sempre vai trazer para nós grandes, imensos desafios, situações ameaçadoras, mas ainda assim é a verdade. Quando você olha para o salmista Davi, Davi teve alguns erros? Sim, teve alguns erros após a sua ascensão, a sua terceira unção. Antes disso, Davi não cometeu erros. Você percebe que ele tinha uma vida totalmente difícil, porque ele estava no deserto. A partir do momento que ele assumiu o trono, ele começou a errar. Muito cuidado com o seu conforto. Muito cuidado com as coisas que você banca e você acha que você tem. Eu não tenho nada e você não tem nada. Nós não temos nada, nós somos. Jesus diz assim que o homem não vale por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. É quem somos que contou e que conta e que sempre contará, e até mesmo na eternidade. É quem somos. Quem somos. Você não precisa provar para ninguém
suas características, suas performances. Você não precisa dizer a ninguém, você não precisa forjar características suas para que você tenha aplausos ou admiração. Você precisa ser você mesmo. Você precisa amar o seu jeito de ser e amar você, porque senão você não terá uma vida nem no primeiro mandamento e nem no segundo mandamento. Por que Satanás vai levar muitos crentes e frequentadores da igreja para o inferno? Por muitos motivos, mas um deles é a hipocrisia. A hipocrisia. As pessoas, elas fingem um comportamento, elas fingem, elas forjam. Mas Deus as conhece dentro dos seus corações. E nas angústias, alguns de nós também podemos conhecer. Você pode ter muito amigo, mas somente na angústia que nascem os verdadeiros irmãos. As verdadeiras pessoas. É só você perceber. É só você analisar a sua vida. A importância de você viver uma vida sem arrependimentos. Uma vida clara, objetiva, óbvia, encarando as suas verdades. Não as verdades dos outros, mas as suas verdades. A minha verdade é aquilo que é de mais importante que eu tenho que saber. O Senhor diz, eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Quer dizer que Deus só conhece alguém quando essa pessoa faz alguma coisa? É isso que esse texto está dizendo? Não. Esse texto está dizendo o seguinte, eu te apresentei para você, somente na angústia você pôde se conhecer. Somente na aflição você pôde se conhecer. Não quer dizer que Deus não é onisciente para entender e conhecer todos nós, não. Ele está dizendo que é na angústia e no momento difícil que nós manifestamos quem nós somos. Você acha que realmente você precisa de pessoas? Não. Você precisa de uma pessoa na face da terra. Você. É só disso que você precisa. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz assim, que quando Ele voltar, serão poucos os fiéis que Ele encontrará na terra. Pensa comigo, se as pessoas não conseguem ser fiel a Deus, e nem a palavra recebida, você acha que essas pessoas vão conseguir ser fiéis a você? Não. Uma das coisas que Davi aprendeu, foi que ele nunca pôde contar com ninguém. Principalmente nessa jornada desértica que ele teve. Ele pôde se conhecer no deserto, no meio das angústias. E ele aprendeu que ele não podia contar com ninguém. Que se tinha uma pessoa na face da terra que podia mudar o curso da vida dele e dar sentido a tudo aquilo que ele vivia, era ele. Essa questão de dependência, isso é uma coisa deformada. Quando Jesus disse que nós temos que nos amar uns aos outros, Ele não quis dizer que nós seríamos dependentes e sanguessugas e viveríamos a partir de pessoas. Não é porque alguém não gosta de você que você não é gostável. Não é porque alguém não vai com o seu jeito que você não é uma pessoa aprovada. Hoje as pessoas, elas começam a se nortear e buscam agradar esse, agradar aquele. E é por incrível que pareça, existem pessoas que se relacionam com você buscando ser agradadas. Elas buscam ser agradadas. Elas começam a colocar você numa sintonia. Elas começam a colocar você num encurralamento, uma situação encurralada. E elas começam a fazer você dançar conforme a música delas. E quando você percebe, não existe relacionamento. Existe uma questão de interesse. O salmista Davi diz no Salmos 31. Versículo de número, vamos lá comigo, 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição e conheceste a minha alma nas angústias. Davi, conhecendo a palavra do Senhor e conhecendo Deuteronômio, ele diz que Deus o conheceu na angústia. Ele não estava dizendo nada, desabonando a onisciência de Deus. Ele só estava dizendo que ele pôde conhecer a si mesmo, pôde relatar e testemunhar o que tinha dentro de si no meio da angústia. Quem sou eu? Quem é você? Você é quem é você na angústia. Eu quero falar de algumas angústias que Davi passou,
Quero que você vá comigo em 1 Samuel, versículo 20, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20. Não é a circunstância que faz as pessoas, sabia? Olha, aquela pessoa, depois que ela enriqueceu, ela se tornou outra pessoa. Não foi o dinheiro que corrompeu ela. A corrupção já estava dentro do coração dela. O irmãozinho chega na igreja debilitado e precisando de Deus, e Deus abençoa, e Deus prospera, e Deus levanta, e ele se torna uma pessoa totalmente arrogante, totalmente ensoberbada. Aí diz assim, foi o dinheiro. Não foi o dinheiro. O dinheiro não consegue corromper ninguém. A posição não consegue corromper ninguém. Ao contrário, pessoas que recebem posição da parte de Deus, e são o que são, nas suas posições elas são mais humildes ainda, porque sabem dos encargos que lhes pesa. Agora, existem pessoas que não conseguem compreender as circunstâncias e as situações. Ela não me faz, ela só tira o que existe dentro de mim. As circunstâncias, elas vão tirar o que existe dentro de você. A situação e a circunstância nunca vai poder moldar você. Não, elas somente tiram aquilo que existe dentro de nós. Assim como Tiago relata, que Satanás, ele faz o quê? Ele usa a concupiscência que existe no coração do homem e então joga a tentação segundo a concupiscência. Então tudo aquilo que você passa e que você vive, circunstâncias são circunstâncias, o próprio nome já diz, são circunstanciais, elas passam, mas a questão é o que elas têm tirado de alguns de nós. Eu quero falar em primeiro lugar sobre injustiça. Davi era um moço de gentil presença, significa assim, bem inocente, bem ingênuo, bem simplista, bem simples, tá? E a Bíblia diz assim, que ele era uma pessoa que ele não oferecia pavoro, ele não oferecia insegurança a ninguém, a presença dele era boa e gostosa. E a Bíblia diz assim, que quando ele chega e ele vence Golias, e essa é uma cena que se tivesse algumas situações pudessem ser repetidas no céu, eu gostaria de ver uma dessas cenas, Davi com a espada na mão, cortando a cabeça de Golias, aquele menino franzino, que recusa a espada, que recusa a armadura, mas que vai ali, com a sua funda, não, com a sua fé. E a Bíblia diz assim que ele chega no palácio e ele começa a crescer, e ele começa a ganhar confiança e de repente ele descobre que o sogro dele é contra ele. Ele descobre que existe, que aquela vida boa dele não ia durar mais nem um mês. Sabe o que aconteceu com Davi? Questão de um ano e meio. Subiu, de repente puxaram o tapete dele. De repente ele descobre que o sogro queria matá-lo. Pura inveja, pura perseguição. Você pode imaginar o Davi que tocava a harpa e que ajudava e que abençoava o sogro com a música, com a canção, com os salmos. Agora sendo perseguido com a pessoa que antes dele ser o Davi do Golias, ele era o Davi que ajudava ele, o rei, na sua perturbação. E de repente ele descobre que este homem estava perseguindo ele. O que você faria diante de uma injustiça? O que você faria diante de uma situação de injustiça? Davi se eleva, recebe a unção de Samuel e agora ele é perseguido. E é interessante que ele não pode nem voltar para a casa do pai. Ele agora tinha um prêmio pela cabeça dele. Por que foram tirar ele da casa dele? Por que foram tirar ele por detrás das ovelhas do aprisco? Mas quem diz que foi Samuel que tirou Davi da casa do pai dele? Foi Deus. Uma das coisas que Davi era muito consciente, que eu sempre digo isso a você, que nada na sua vida acontece sem a permissão de Deus. Então, para de ser crente. Se você acredita que o diabo pode fazer qualquer coisa com você sem a permissão de Deus, para de ser crente. Porque a soberania de Deus, ela é absoluta. Ela é absoluta. Para de acreditar, para de crer em Deus. Deixa de ser crente. Se acreditar que Satanás consegue burlar a soberania de Deus e dizer assim, ó, o Senhor não vai me impedir não, e agora eu vou fazer porque eu quero e eu vou. E Deus fica assim, você falou que vai fazer, então tudo bem.
Se você acredita num Deus que não é soberano, para de ser crente. Deus é soberano e Ele é absoluto. E quem tirou Davi da casa do pai dele não foi Samuel, foi Deus. Então, a questão que ele diz no capítulo 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, ele estava com Samuel, e veio diante de Jonatas e disse: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Davi tirou Israel de uma situação falida, porque estava na mão de Saul, estava falida, e ele tirou Israel e trouxe o governo numa situação elevada. Agora, um homem que fez do melhor, um homem que ajudou, um homem que fez e aprontou, não. Por quê? Não fez nada de errado, não cometeu nenhum erro. Diga para o seu irmão, às vezes você sofre, não por consequência, mas são planos de Deus. Tu conheces a minha alma nas angústias. Eu te conheci no deserto, na terra seca. Às vezes você sofre, não é porque você plantou. Não, de forma alguma. Existe a lei consequencial e existem as questões dos planos de Deus e objetivo de Deus que eu e você não entende. Jó um dia disse para Deus, ele disse assim: quem é que vai conhecer Deus e saber os planos dele e vir a maneira que ele age? Ninguém consegue discernir isso. Às vezes você sofre porque é a única maneira de você chegar onde Deus quer que você chegue. Deus puxou o tapete de Davi e colocou Saul no encalço de Davi. Por quê? Porque Deus não queria um outro Saul no trono. Deus não queria um moço mimado. Deus queria um grande rei. Mesmo depois dessa escola desértica, Davi comete um erro. Você imagina se ele não tivesse passado pela escola desértica. Hoje você comete erros? Você imagina se você não tivesse passado por escolas desérticas de Deus. O que seria de você? Então a Bíblia diz que Davi não consegue entender. Só que não existe murmuração, não existe reclamação, só existe questão. Deus. Deus. E a Bíblia diz assim, no capítulo 20 ainda, versículo 41 e 42, Jonatas faz a ele um pacto, dizendo assim: eu preciso descobrir se meu pai quer realmente matar você ou não. E realmente Saul queria matar Davi. Existem pessoas que não gostam de você. E você não fez nada para elas. Elas não gostam de você. Agora, nós não temos mais idade de achar que nós vamos agradar a todos, não é verdade? Não vamos agradar a todos. A Bíblia diz assim, em 20, 41, e indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. Nessa angústia de Davi, de saber que estava perdendo esposa, amigo Jonatas, milícia de guerra, porque ele já era um general no meio da milícia, conforto, casa, palácio, tudo. Ele estava perdendo tudo. Ele saiu um dia lá da casa de seu pai para ir para o palácio prestar serviço. Agora ele não podia ir para lado nenhum. 42, e disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, e que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, e seja perpetuamente. Então Davi se levantou e partiu. Primeira aflição de Davi, a angústia de Davi, ele perde tudo. Perde conforto, perde segurança, perde casamento, perde tudo. Agora, aquele menino, que agora já era uma pessoa mais formada, que já estava na milícia, agora descobre a milícia entre o ser humano. Eu vou dizer uma coisa para você: de todas as guerras da sua vida, a mais difícil sempre será a que tem a ver com o ser humano. Dificuldade com o diabo é tranquilo, dificuldade normal da vida, mas quando tiver a ver com o ser humano, você vai ver o que é angústia e o que é aflição. Aqui, Davi recebe uma notícia e uma questão. Vai embora. Segunda angústia de Davi, 1 Samuel 21, versículo de número 10. Davi não tinha para onde ir, ele estava sendo caçado. E então ele vai para Aquis, rei de Gate. Até então, Davi não era uma pessoa conhecidíssima e nem tinha nenhuma impressão política. E a Bíblia diz assim que quando Davi entra na cidade, os servos do rei Aquis dizem assim, ele foge para a terra dos filisteus: esse não é Davi que matou Golias? A Bíblia diz que naquele momento, quando Davi ouviu isso, ele temeu muito.
E às vezes a gente acha graça de Davi entrar na cidade e agir como louco. Você pode imaginar um homem que venceu guerreiros, que venceu gigante, tendo que agir de uma forma humilhante, ouvindo a voz do rei, faltam-me loucos para vocês me trazerem mais um? Você imagina uma pessoa, eu quero dizer uma coisa para você, existem angústias na sua vida, que se você não for flexível, você não se torna um vencedor. Se você quiser levar tudo no peito, você vai destruir tudo. Ele podia ter dito, sou eu sim, Davi que matou Golias. Quem é? Ele estava com a espada de Golias. Quem é que quer vir contra mim? Não, ele começou a se engravatar por meio das muralhas, e ele fingiu-se de louco, a baba caindo na barba. Fica para o seu irmão, às vezes a baba tem que cair na barba. Às vezes você tem que babar, meu irmão. Fingir de louco, fingir de tonto, fingir que você não está vendo. Por quê? Porque se você for levar tudo no peito numa hora da angústia, não é a hora certa, não é o momento certo. Então você tem que fingir. Mas eu não estou falando do fingimento de hipocrisia, eu estou falando de flexibilidade. O que Davi fez? Davi fingiu-se de louco, eu não sou louco, mas ele disse, eu vou fazer de conta para que ninguém me conheça, me reconheça. Diga flexibilidade. Você sabe que a vida nos ensina a sermos flexíveis? Não sejais demasiadamente justo, senão tu perderás sua alma. Existem momentos na sua vida de angústia que você precisa babar sobre a barba. Entende? Você precisa, é uma questão de técnica. Existe momento na sua vida que você tem que chorar no primeiro momento de angústia. Ele chorou e foi embora. Não tinha para onde ir, foi lá para Gate, rei de Aquis. E a Bíblia diz assim, olha, no versículo de número 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, fez-se como doido entre as suas mãos e se engravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva sobre a barba. Entortou as mãos, entortou o corpo, começou a babar. E todo mundo diz, não, esse não pode ser Davi. Existem momentos na sua vida que as pessoas olham para você e dizem assim, esse é uma guerreira, esse é um guerreiro, olha como tem fé, olha como crê, olha como fala, olha como se dispõe diante de uma situação, olha a autoridade dessa pessoa. E às vezes as pessoas olham para você e dizem assim, mas cadê aquele valente, aquela mulher valorosa, e você está lá babando e fazendo de torto. Por quê? Flexibilidade. Existem momentos de angústia que não é hora de você resolver tudo. Não é hora de você colocar os pratos na mesa. Existem momentos em que você precisa ser técnico e analisar situações. Ali não é hora dele dizer assim, eu sou o Davi, sim, eu sou o gigante, e eu sou o verdadeiro gigante, pode vir aí contra mim. Ele não fez isso porque ele tinha sabedoria. 1 Samuel 22, versículo de número 1. Terceira situação de angústia, Davi começa a ser caçado. E ele se esconde numa caverna, a caverna de Adulão. E nessa caverna ele escreve o Salmo 142. E no Salmo 142 ele diz assim, Senhor, a minha alma está muito angustiada. Ninguém está cuidando da minha alma. Eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu não tenho quem me ajude. Me socorra, Senhor. É nessa caverna que ele escreve o Salmo 142. E a Bíblia diz assim, que os irmãos, as irmãs, a mãe e o pai vêm até ele. Engraçado, interessante, né? O Davi, pastorzinho de ovelhas, querendo enfrentar gigantes. O irmão, tanto o mais velho, quanto o Abisai, quanto os outros, ridicularizando ele. Agora todo mundo vai para a caverna de Adulão, onde Davi estava. O que o pessoal queria? Procurar abrigo. Sabia que perto de Davi, eles tinham abrigo. Você sabia que você é abrigo para muitas pessoas? Você sabia que muitas pessoas se sentem abrigadas perto de você? Você sabia que você, mesmo às vezes trôpego, cansado, desanimado, sabe por que você não pode cair? Porque colunas não caem, colunas são consertadas. Você não derruba a coluna. Você é segurança para muitas pessoas perto de você e dentro da sua casa. Tem gente que aprende a caminhar em Deus e a confiar em Deus, olhando a sua fé em Deus.
olhando a sua confiança em Deus, olhando o porte do seu comportamento de vida diante de Deus. Então, por isso que você não pode cair. Davi, fugitivo, com 400 homens, ele não estava ainda com 600, ele estava com 400 homens, também fugitivos junto com ele. Agora, pai, mãe, sobrinho, irmão, irmã, todo mundo junto com ele. Espera aí, eu estou fugido, minha cabeça está a caça, e agora eu tenho mais pessoas para cuidar? Diga para o seu irmão, é assim mesmo. Você está cansado, você está trôpego, você está querendo que Jesus volta logo, ou então que você morra. Senhor, não aguento mais, já fiz o que tinha que fazer, me leva, arrebata. E de repente você olha e você é coluna na vida de um, na vida de outro, na vida de outro. Você fala, Senhor, agora não posso morrer, tem que ser na tua hora mesmo. Você precisa entender que mesmo cansado, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por angústia, você é abrigo para muitas pessoas. E você precisa entender isso e assumir. E às vezes você olha para você e vai dizer, mas eu sou uma pessoa tão frágil, tão fraca. Mesmo você, em toda a sua sistemática de desabonar você mesmo, você é segurança para muitas pessoas. Diga amém. E a Bíblia diz assim, que vieram irmãos, vieram todo mundo. Aí Davi fica preocupado. Não com os irmãos, que eram jovens, mas com o pai e com a mãe, que já eram idosos. Então Davi pega o pai e a mãe e leva para uma outra cidade, um outro lugar, onde Saul não iria alcançá-los. E a Bíblia diz assim, no versículo 3, e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha para o seu irmão e diga, responsabilidade. Eu acho que o maior sucesso de um ser humano, quando ele parte para a eternidade, ele olhar para ele e dizer assim, eu fui um ótimo ser humano. Um ótimo ser humano. Eu fui amigo dos meus amigos, eu fui fiel a quem deveria ser, eu fui honrado, eu fui honesto, eu fui correto. Essa é a maior dignidade de um ser humano. A maior dignidade de um ser humano. Satanás trabalha para que os seres humanos deixem de ser humanos. Agora, o apóstolo Paulo diz assim, como é que você pode ferir uma pessoa que te ama e que está perto de você? Você não fere nem os estranhos, como é que você vai ferir uma pessoa próxima? O que Davi naquele momento pensou? Meu pai e minha mãe não vão aguentar as jornadas. Meu pai e minha mãe não vão dar conta de andar comigo nessas peregrinações minhas, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Então eu preciso proteger a quem eu amo. Olhe para o lado e diga, proteja quem você ama. As piores decepções que você tem são das pessoas que você ama. Os piores abandonos, as piores feridas, os piores espinhos virão das pessoas que você ama. Deveria ser assim? Não. Nós deveríamos ser responsáveis por pessoas que nós acatamos junto de nós. As pessoas que nós queremos juntos de nós. Devemos fazer, devemos estar, devemos ir fundo. Quando uma pessoa não precisa de você, tudo bem. Deixa ela se divertir. Mas é um amigo seu, e na hora, todos os colegas se afastaram. Comece a assumir seus amigos, as pessoas que te amam, que você ama. Comece a ter responsabilidades, para que pelo menos você não cause angústia e sofrimento. Fala para mim uma angústia que você sofreu que não tenha vindo de uma pessoa que você amasse. Nenhuma. Todas as angústias vieram de pessoas que você ama. Todas as angústias. Nós precisamos aprender a proteger pessoas. Davi estava angustiado, estava com medo, não sabia o que ia ser da sua vida. Mas mesmo neste momento, ele não perde a noção da sua responsabilidade pelo pai e pela mãe. Agora você está angustiado, está sofrendo, está passando um momento. Então você chuta o balde e cada um por si e Deus por todos. Esse ditado deveria ser assim, cada um por si e o diabo por todos. Porque o que a Bíblia manda é amar o seu irmão e dar a vida por ele. Aprenda a amar e ser responsável pelas pessoas que estão junto de você, pelas pessoas que estão perto de você. As pessoas que estão perto de você não precisam de acusação, não precisam de condenação, elas precisam ser amadas. Você não pode ferir pessoas que te amam. Hoje é tão raro amor, é tão raro fidelidade, é tão raro dedicação. Como é que você pode ferir pessoas que te amam? Pessoas que te amam, como que você pode ferir?
Você conhece as debilidades das pessoas que você convive? Davi sabia que a mãe e o pai não iam aguentar aquilo. E ele preza pela preservação, pela integridade física, emocional dos pais. Então ele vai e faz alguma coisa. Quero que você vá comigo agora. 1 Samuel 23, versículo de número 10. Primeira angústia de Davi, tapete puxado, descobre que ao invés de ser aclamado, agora vira um fugitivo com a cabeça a prêmio. Essa era a situação dele. Segunda angústia, vai fugir, tem que ter flexibilidade e fingir de louco. Terceira angústia, responsabilidade, pai e mãe. Você sabia que foi a responsabilidade que muitas vezes não deixou você chutar o balde? Sabia? Você olha para aquela pessoa que depende de você, você olha para os filhos, você olha para a vida, você olha para a história, você fala, Deus, preciso considerar, preciso esfriar minha cabeça. São as nossas responsabilidades que muitas vezes nos traz o tino. Fala, não, peraí, eu não posso fugir, eu não posso dar as costas, eu tenho que enfrentar, eu preciso enfrentar. Então a responsabilidade não uma nem duas, mas por muitas vezes elas são salvíficas para nós que passamos por angústia. Olha para o seu irmão e diga assim, a responsabilidade tem te ajudado. Quarta situação de Davi. Ele estava assim, meio sem eira e beira. E ele fica sabendo que os filisteus invadiram Keila. Ele vai e busca a Deus a orientação e a direção. Senhor, eu vou lá ajudar Keila, vai? Os homens de Davi disseram, não, você não vai não. Se você não vai, nem nós vamos. Por quê? Porque nós já corremos perigo aqui em Judá. Aí nós vamos ajudar Keila ainda? Não, não podemos. Aí Davi ora de novo. Por isso que fala, né? É uma coisa muito interessante. É muito interessante. Versículo 4 de 23. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta e desce a Keila, porque eu te dou os filisteus na tua mão. Os soldados dele diziam, não vá. E ele foi orar de novo. Eu quero dizer uma coisa para você. Os soldados deles agora já eram homens de guerra, experimentados e tal. Só que o que Deus fala com você aqui é só com você. Às vezes eu vejo pessoas que elas têm, de uma maneira tão assertiva, o testemunho e a convicção do Espírito Santo. E um fala é perigoso, o outro fala não dá, o outro fala isso. E ela simplesmente, o mais fácil é desistir, não é mesmo? Sempre foi. O mais fácil é o conforto, da sua zona de conforto. Aí Davi diz, Senhor, eu vou orar de novo. Vai, Davi. E Davi convence os homens e vai. E então livra Keila. E ele fica sabendo que Saul estava sabendo onde ele estava. E aí ele faz uma oração a Deus. E é sobre isso, eu quero terminar aqui e falar sobre essa quarta angústia, que é a ingratidão. A primeira angústia é a injustiça. A segunda angústia é a flexibilidade que você tem que fazer. Você ainda tem que fazer malabarismo, sofrendo e chorando. Você tem que aguentar, engolir. Você engole seco, mas você engole. A terceira angústia é a responsabilidade. Você tem que ser responsável. Não vou levantar, não tenho vontade de levantar da cama. Quero passar o dia com a cabeça coberta ou debaixo da cama. Não preciso levantar, tem gente que precisa de mim, está contando comigo, não é verdade? E você olha aqueles pequenininhos assim, você fala, Deus, eu não posso. Eu tenho que continuar. E a quarta aflição de Davi é a ingratidão. Eu vou dizer uma coisa para você. A gratidão, ela é um mandamento. Só que não são todas as pessoas que atentam pro mandamento. Então eu vou dar um conselho para você, muito importante. Não espere gratidão de pessoas. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Dê um copo de água, é em Deus. O que você fizer é para Deus, não é para o ser humano. Porque se você fizer para o ser humano, você vai estar ligado com aquela pessoa, esperando que ela seja grata. Você não espera obrigado, você não espera elogio. Você espera pelo menos que no momento da angústia e da aflição, ela retribua estando do seu lado. Mas acontece isso? Raramente. Raramente. Então não espere gratidão. Não espere. Pastora, como que eu serei uma pessoa treinada
Quando eu receber ingratidão e eu não ficar revoltado, não ficar querendo, sabe, achincalhar e tripudiar em cima, sofrendo ingratidão. Não existe outra maneira. Você só é exercitado em uma área quando você passa por várias vezes. Primeira vez você quer matar, trucidar, joga na cara e fala. Segunda vez você entra na caverna, eu não valho nada mesmo, né? Essa pessoa ficou do lado do meu lado. Terceira vez você já fica meio, não, peraí, tal. Quarta vez você já passa de largo. Não existe meios de você se livrar da dor da ingratidão sem passar por ela. Me explica um outro meio. De que maneira você vai ser blindado se você não passar pela ingratidão? Hã? Davi havia tido uma grande escola de ingratidão. Qual que era? A escola de Saul. Se Saul, que foi abençoado pelo dom dele, pelo talento dele, que livrou e fez, se Saul, que Davi livrou, que Davi abençoou, se virou contra Davi, Keila, existem algumas feridas que elas são tão profundas que ela deixa aquela área totalmente insensível. Né? A mulher, quando ela recebe anestesia da segunda cesárea ou terceira, ela fica com aquela parte totalmente morta da pele. Insensível, não tem aquela parte, não tem sensibilidade. Por quê? Porque existem feridas assim. Então, a questão que você precisa entender é que você vai passando por angústias, por ingratidão, e você vai ficando vacinado. E você não vai amaldiçoando, mas você vai abençoando aquela pessoa. Você vai orando por ela. Deus abençoe, Deus tenha misericórdia. Você não consegue ter raiva. Você só sofre um desligamento natural e de Deus. Desligamento. Sabe o que é desligamento? É quando Deus desliga você de uma pessoa. Existe esse desligamento. A Bíblia diz assim, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas o que é desligado na terra é desligado no céu. Existem pessoas que Deus desliga ela de você. Você tinha aquela paixão, aquela, sabe, quase uma adoração, aquela coisa. De repente, no meio da ingratidão, no meio de toda a situação, você não tem raiva, não tem nada, mas você olha para aquela pessoa, é como se fosse uma pessoa estranha. Não tem mais afinidade, não tem mais zelo, não tem mais nada. Você não tem ódio, não tem amargura, não tem nada, mas não tem mais nada também, não tem nada de nada. Entendeu? Ele pergunta, Deus, os cidadãos de Keila vão me entregar? Deus fala, vai te entregar. Eles vão te entregar. Davi abaixou a cabeça, chamou os homens dele e foi embora. Se tornou amargurado por causa disso? Se tornou revoltado por causa disso? Ele tinha um alvo maior. O alvo maior era a promessa que Deus tinha para ele. Não espere gratidão. Não espere gratidão. O que vai ter de paz da nossa idade, assim, quando envelhecer, frustrado e decepcionado porque os filhos não querem cuidar, vai ser de monte. De monte, porque a geração hoje não quer saber. Não quer saber quando você está com saúde, que dirá que você estiver doente e não puder produzir nada. Não estou generalizando e dizendo que são todos. Mas muitos de nós ficaremos frustrados e decepcionados. Por quê? Porque ficamos esperando. Não faça isso. Ora para Deus e já pede a sua morte desde já. Não, você não esperou eu terminar de falar. Deus promete a Moisés que Moisés ia morrer em plena saúde física dele. Moisés parte para o Senhor em plena saúde física. Faça uma oração para o Senhor. Deus, ao dia que eu não for mais útil nessa terra, me leva. O dia que eu não puder mais amar, o dia que eu não puder mais, e existir, e eu não ficar dependendo de pessoas, e as pessoas acharem um enfado cuidar de mim. As pessoas idosas de agora são bem-aventuradas. As pessoas idosas de agora, eu vejo por mim, com a minha mãe, e por irmãos da igreja, as pessoas cuidam, nós cuidamos dos nossos pais. Nós amamos, nós, não ligamos e fazemos de tudo, né? E temos uma paciência enorme para poder aquela pessoa ficar bem. Agora, você acha que vai ser assim comigo ou com você? Não sabemos. Então, ore ao Senhor.
Não fique esperando gratidão, gratidão, gratidão. E você faz uma coisa para uma pessoa e você espera gratidão. E você faz para outra. Então, quer dizer, tudo aquilo que você está fazendo está caindo por terra. Porque se você receber aqui o elogio, se você receber aqui a gratidão, você não vai receber nada. Não é isso que Jesus diz? Se você ficar recebendo o que a sua direita faz, no céu, quando você fizer algo para alguém, faça para Deus. Diga, ninguém deve nada para mim. Porque tudo que eu faço para o Senhor. Tem gente que acha que ele faz uma grande coisa para você. E você não está nem ligando para aquilo ali, para você aquilo não é importante. E ele acha que ele está fazendo o mundo e o fundo. Ele perguntou para você se isso era relevante ou importante. Aí depois ele quer de você a boca aberta. Ah, mas você não está nem aí com aquilo. É ou não é? A Bíblia diz assim, que ele diz assim, ó. Versículo de número 12. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Sabe qual é a vantagem de você ter comunhão com Deus? Deus sempre fala a verdade. As pessoas às vezes te enganam e diz para você aquilo que você quer ouvir. O problema meu com algumas pessoas é isso. Eu não digo o que as pessoas querem ouvir. Eu digo aquilo que elas precisam ouvir. Não, o problema não tem nada a ver com isso. O problema está aqui. Esse é o problema. Então, nós precisamos ser pessoas que possamos dizer coisas que as pessoas precisam ouvir, que vai salvar a vida delas em algum ponto, que vai tirá-las daquela situação, que vão sucumbi-la no meio daquela situação. Não diga aquilo que a pessoa quer ouvir. Isso aí ela tem. Diga aquilo que ela precisa ouvir. Você precisa ouvir isso aqui agora. Ó. É isso aqui, é cajada, é varada, é isso aqui que você precisa. Então, Davi passa quatro momentos de angústia, onde ele precisa aprender a sair do conforto e entrar em situações rudes. Diga, primeira angústia, deixar conforto. Tem gente que morre quando sai do conforto. Tem gente que sai do conforto. Às vezes tem crente que diz assim, mas pastor, eu estou sofrendo financeiramente. Você abaixou o nível? Baixou o ganho, baixa o nível. Não abaixei, então está explicado. Baixou o ganho, baixa o nível. É assim que funciona. Então, Davi estava em todo conforto. Aí, de repente, ele sai e se torna peregrino e fugitivo. Primeira angústia. Você precisa ter perfil para sair de situações confortáveis e enfrentar situações diminutas e difíceis. Amém? Precisamos aprender a deixar situações confortáveis e entrar em situações rudes. Vai durar quanto, pastora? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não sabe, só Deus que sabe. Quantos anos durou de Davi? Ele disse assim, eu não sei o que vai ser de mim. Segunda angústia, seja flexível em situações. Tá? Não queira usar os seus métodos. Não, peraí, o que você está falando aqui é comigo. Porque peraí, eu sou o mesmo Davi. Eu sou o valente, Não. Babou. Fingiu de doido e entortou e foi embora. Então, existem angústias que você precisa o quê? Ser flexível. Fingir que você não está vendo, não está escutando. Por quê? Porque o momento exige isso. Você não consegue fazer isso? Não, pastor, comigo é o seguinte, mas não pode. Tem que ter sabedoria. Na angústia tem que ter sabedoria. Terceira angústia. Existem pessoas que são responsáveis por outras pessoas. Todos nós somos. E você precisa, na sua aflição, pensar naqueles que dependem de você. Tem muita gente que está de pé até hoje, porque Deus usou os dependentes para mantê-los de pé. Quarta angústia, cuidado com a ingratidão. Não fique esperando gratidão, faça tudo para Deus. Por quê? Porque se você respaldar-se na gratidão, na ingratidão das pessoas, você perde o foco. Davi saiu de Keila e foi seguir seu curso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Diz para Deus agora quais são as suas reações quando você passa por situações de injustiça. Você sai da zona de conforto, sai do conforto e entra em situações rudes, em situações difíceis. Diz para o Senhor quais são as suas reações nas angústias, quando você tem que ser flexível, quando você tem que ser maleável, quando você precisa ter técnicas. Diz para o Senhor, se na angústia você pensa nas pessoas que dependem de você. Se você pensa nas pessoas que precisam que você continue de pé, que precisam que você fique bem. Se tem uma coisa que você precisa,
quando deixar esse mundo, atestar: eu nunca fiz mal para os meus. No final da sua vida, você precisa atestar isso. Eu nunca fiz mal para cônjuge, para pai, para mãe, para filhos. Você precisa ter essa honra de chegar no final da sua vida e dizer: Deus, eu fui grato. Eu estive à altura daquilo que o Senhor me deu. Isso é uma honra e uma dignidade que todos nós precisamos almejar. Seja responsável. Eu sei que às vezes você não tem vontade de levantar da cama. Você não tem vontade de dar sentido ao dia. Mas olhe para as pessoas que dependem de você. Existem pessoas que precisam da sua fidelidade, da sua integridade, da sua postura, da sua fé em Deus. E quarta angústia: cuidado com a ingratidão. Não deixe que a ingratidão te embarace. Não deixe que a ingratidão te mobilize. Não perca o foco. O salmista Davi diz no Salmos 31, versículo 7, no final: tu me conhecestes o meu coração na angústia. Na angústia, não perca o foco. Eu mostrei para vocês 4 angústias. E Davi não se perdeu em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque quando ele perde o conforto do palácio, ele sabia que Deus era poderoso para devolver tudo aquilo para ele. Quando ele chega em Aquis e tem que se dar de doido, ele sabia que naquele momento ele tinha que contar com ele. Quando ele vê os pais sem condições nenhuma de viver aquela vida que ele ia ter naquele momento, ele sente compaixão. Então ele é responsável pelos pais. Ele faz o papel de um ser humano. E quando Keila vai entregá-lo, simplesmente ele sai antes, sem cortar um fio de cabelo de nenhum cidadão de Keila. Quem somos nós nas angústias? Quem somos nós quando Deus nos tira da zona de conforto? Quem somos nós quando temos que ser flexíveis? Quem somos nós na angústia quando temos que ser responsáveis, mesmo sofrendo por pessoas? Quem somos nós na ingratidão? Será que praguejamos e murmuramos e amaldiçoamos? Não, nós simplesmente seguimos o nosso caminho.